Olá a todos, cá estamos nós em mais um episódio desta extraordinária série Empresas que Marcam. No fundo, andamos à procura neste extraordinário mundo lusófono se são as empresas que marcam as pessoas ou se são as pessoas que, afinal de contas, marcam as empresas. Estamos no site Comunica RH, que é um site, um portal, mais do que um site, que pretende, de facto, unir os povos lusófonos. E por falar em lusofonia, hoje trago mais um convidado que é um excelente exemplo de lusofonia e vamos entender porquê. Comigo já está o Leandro Barros. O Leandro é um homem do Rio de Janeiro, assim bem habituado a chinelo no pé, Copacabana, caipirinha, enfim, ele é mais do outro lado, eu sei, ele já vai contar, mas de repente, resolve apanhar um avião e aterrar bem no meio do Atlântico, ou seja, numa ilha, na ilha de São Miguel, nos Açores. E é na ilha de São Miguel, nos Açores, mais propriamente bem perto de Ponta Delgada, não bem em Ponta Delgada, mas perto, que ele resolve empreender e montar aquilo que hoje, enfim, ao fim de uns meses, poderíamos quase chamar um império, não é? Ou quase império, que é o EPA Food, um conceito de comida diferente, que ele também já vai explicar, numa ilha, numa terra que não está bem habituada a este tipo de conceitos. Portanto, no fundo, eu diria, Leandro, que estou perante uma pessoa muito estranha. Deixar o Rio de Janeiro, aquela terra fantástica de calor e caipirinhas, e vir para o meio do oceano, numa terra igualmente extraordinária, mas completamente diferente, onde faz um frio incrível e um vento incrível, e onde aqui para nós algumas pessoas acham que só há verde e vacas, e queijo, e vinho, enfim, aquelas coisas, e de repente montar um império de comida, isto é obra. Bom, mas antes de mais, bem-vindo, Leandro, muito obrigado por estares connosco neste Empresas que Marcam, e eu vou começar com a mesma pergunta que faço a todos os meus convidados. Enfim, quem quiser conhecer um pouco melhor o Leandro, como sabem, é ir à página do LinkedIn, é no LinkedIn que nós conhecemos toda a gente, todo mundo, e diz-me lá se são as empresas que marcam as pessoas, mesmo quando essas pessoas são empreendedores como tu, ou se são as pessoas, empreendedores como tu, que marcam as empresas. Qual é a tua opinião sobre isto? E bem-vindo aqui ao nosso Empresas que Marcam. Obrigado, Pedro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que nos assistem, da onde estiver assistindo agora. Pedro, eu tenho um conceito sobre isso. A empresa, ela sempre é constituída por pessoas, não tem como fazer sozinho. Então, agora, o avesso. A empresa que marca o colaborador ou o colaborador que marca a empresa? Acredito que a empresa, ela depende de pessoas e é constituída por pessoas. Ok, existem empresas que marcaram momentos da minha vida, só que empresas marcam também as pessoas, como também as pessoas marcam a empresa. Mas, no grande caso, é soberano, as empresas marcam as pessoas. Por quê? Porque a empresa, Pedro, ela em si, quando o empreendedor entende disso, ela é a magnitude maior. Por quê? Ela vai existir. Se sair um colaborador e ela quebrar, é porque ela era menor do que o colaborador. E nenhum colaborador ele é maior do que a empresa. É como o clube de futebol. Nenhum jogador pode ser maior do que o clube. E com todo respeito com isso. Tu sabes do que estás a falar, porque tu também já foste jogador de futebol, não é? Portanto, essa também é uma parte da tua história, não é? Olha, Leandro, então aí conta-nos lá, porque é que de repente tu deixas a zona de, enfim, Niterói, do outro lado da Baía de Copacabana, para de repente aterrar, meter-se num avião e aterrar no meio dos Açores, naquelas 9 ilhas extraordinárias, escolheste uma, não é? A maior, enfim, a mais importante, enfim, pelo menos importante em termos de conhecimento da geografia dos Açores. E o que é que te passou para a cabeça? Porquê é que fizeste isso? Qual é o processo mental
é que esteve por trás desse empreendedorismo? Depois já vamos falar um bocadinho mais sobre os aspectos do empreendedorismo mesmo. Mas para já, que loucura foi essa? O que é que te passou para a cabeça quando fizeste isso? Ó, Pedro, eu nunca fui me apegado às coisas. E eu costumo falar que é o seguinte: o Brasil foi a freguesia, né, o bairro que eu nasci, e o mundo é todo nosso para a gente explorar. Então, eu nunca fui muito apegado. E eu sempre tive nas minhas veias questão de família por parte portuguesa. Então, meu tataravô era português, saiu fugido de Portugal na guerra, foi para o Brasil, se casou, constituiu família, descendente de índios, então tem uma mistura total aqui. Uhum. E eu sempre, a maioria dos meus patrões foram portugues. E teve uma empresa que me marcou, que eu quero aqui honrá-la, falar o nome aqui, que é a Confeitaria Beira-Mar, em Niterói, em Caraí. É na Beira-Mar, em Caraí, onde foi uma grande faculdade, onde tive grandes líderes lá. Então, essa empresa me marcou. Por quê? Porque eles tinham padarias em Lisboa. E todo chefe ia para Portugal viajar. Boa. E eu, eu ficava assim, ó, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para Portugal. Só que eu fui enganado geograficamente. Eu nunca fui bom. Foi um problema de geografia. Então, erraste. Não, mas tu vieste para Portugal. Vieste foi para um Portugal no meio do mar, não é? Foi isso. Mas ó, que questão, não fui enganado porque eu vim para os Açores. É porque no Brasil a gente ouve assim, ó, Portugal cabe dentro do Rio de Janeiro. Ok, a gente fala Portugal é pequeno. Quando eu paro, só que por aí que estão as coisas. As pessoas marcam, influenciam. Então, a pessoa que me influenciou para conhecer os Açores foi um amigo que sempre visita o Brasil. E por causa disso, no Porto, quando eu vou viajar para o hotel, a casa do meu amigo, são 2 horas de avião. Aí dá um bug na cabeça. 2 horas de avião. Rio de Janeiro, São Paulo, 45 minutos, 50 minutos. Sim. Portugal, Ilha Terceira, 2 horas de viagem. Aí aquilo me trouxe uma estranheza. Aonde eu fui ter que estudar geografia para poder conhecer. Então, ali começou a história. Por isso, Açores, foi por causa de um amigo. Muito bem, foste lá parar. Mas alguém te explicou que os Açores era um sítio bem menor, bem mais fechado em termos culturais. Bem, eu estou quase a chegar aos temas do empreendedorismo, mas no fundo, tu conheces, enfim, já entendi que foi influência de um amigo que alguém disse: vai para os Açores, que os Açores é lindo, e é, não é? Uma terra extraordinária. Falta imensas coisas em termos de inovação, enfim, tem muitas coisas boas, extraordinárias, que é a qualidade das pessoas, não é? Isso sim, mas eventualmente faltavam alguns projetos. E como é que tu decidiste? Enfim, já entendi que tinhas trabalhado em padarias e em pastelarias, portanto, em negócios, no fundo, que tu querias de alguma forma ter os teus, e escolheste os Açores para vir. E depois como é que tu pensaste, qual foi o processo que esteve por trás disso? Ou seja, eu vou chegar e vou fazer o quê? O que é que eu chego e o que é que faço? Então, assim, quando eu vim para Portugal, eu tinha que ter um local com um trabalho para poder ficar dentro do artigo 88 na Constituição Portuguesa para poder me estabelecer aqui. Então, o que eu fiz? Ter um contrato de trabalho. Então, eu falei assim, ó, eu tenho que fazer o estudo de campo, como eu falei para um amigo. Eu preciso de 30 dias para fazer um estudo de campo. Ele falou assim, ó, pode ficar na minha casa, eu sou solteiro e pode ficar à vontade. Então, eu precisava de um lugar que não tivesse custos. E quem sabe um pouquinho da minha história sabe como que eu cheguei cá para poder fazer isso. Então, fiz o levantamento durante 30 dias na Ilha Terceira para conhecer o mercado, para estudar o mercado. Só que quando todo mundo ia procurar sobre lugares de arrendamentos, lugares para trabalhar, mostrava a ilha maior, que era a Ilha de São Miguel, Sim. aonde eu migrei para a Ilha de São Miguel já para com uma proposta de trabalho. Eu já cheguei em São Ok. Miguel empregado. Então, eu precisava de um contrato de trabalho. Primeiro ponto, primeiro estágio. Ok. Primeira coisa, saber muito bem o que vim fazer. Ok, saí muito convicto do Brasil e avisei. Eu saí, vim sozinho e com a intenção de 2 meses depois a minha família vir. A minha Sim. esposa e os meus filhos. Então, saí muito convicto. Fiquei 2 anos de preparação para poder deixar a família no Brasil, para poder vir para cá. E depois, primeiro conceito, sei muito bem o que eu vim fazer aqui. Segundo, eu tenho que ter um contrato de trabalho. Terceiro, analisar o mercado, trabalhar para alguém naquilo que eu identificar para poder ter todo o know-how e depois, sim, montar a minha própria empresa. Muito bem. Portanto, já havia uma intenção de seres empreendedor, ou seja, foi um
um step intermédio, foi um passo intermédio para isso. Então vamos falar agora do empreendedorismo. Já no Brasil tu tinhas tido experiências de empreendedor, não é? Umas com sucesso, outras nem por isso, não é? Portanto, tu já tens uma massa de empreendedor, uma massa, enfim, utilizando a expressão massa, porque de princípio trabalhas com pão, padaria, pastelaria, portanto, massa é mesmo uma expressão boa para isto, não é? Diz-me lá uma coisa, qual é a massa do empreendedor? De que é feito um espírito empreendedor? O empreendedor, que massa é? É uma diferença agora, Pedro, sobre o empresário e o empreendedor. O empresário, ele quer um título, ele é um especialista em um assunto e fecha a visão para isso. O empreendedor não. O empreendedor ele não se apega. Lembra de novo essa palavra, a se apegar. O empreendedor ele não se apega, ele estará atento a oportunidades. Então, a massa maior, maior auge de um empreendedor é ficar atento sobre o que vai fazer, o momento e o time correto de poder fazer, criando um produto, criando uma necessidade para um problema local. Identificar um problema e problemas. Empreendedor ama problemas. E empreendedor tem que saber resolver problemas, tem que amar problemas. Adoro isso. Ou seja, o empreendedor existe porque existe um problema, ou vários, e é preciso encontrar uma nova solução. E foi isso, e acho que foi essa definição de empreendedor extraordinária. Acho que até vamos pôr umas legendas e vamos passar aqui isto. É linda essa definição. Então, e foi isso que tu detectaste quando chegaste aos Açores, eras empregado, não é? Ainda. E como é que foi esse processo de detectar o problema? Ou seja, que problema existe que eu possa solucionar? Como é que funciona esse processo mental? Como é que funcionou no teu caso? Como que funcionou? No estudo de campo, eu observei que a estética e beleza no Brasil é o segundo polo de empreendedorismo no Brasil mais forte. Primeiro, alimentação, igual Portugal, e segundo, estética e beleza. Eu já tive também pela estética e beleza, também. Também sou profissional de cabelo, sou formador de barbearia, formador de cabeleireiro também por profissão, e tínhamos um negócio também de área de estética e beleza no Brasil. Então, eu já tinha alimentação desde 98 comigo, e eu já entramos em 2010 na área da estética e beleza. E quando eu vim para cá, eu também no Brasil, eu fiz vários segmentos, mudando de vários slogans, nunca colocando título em mim. Então, me deu uma grande massa para poder, um grande leque, para poder escolher o que for fazer. E observei que, cara, em Portugal, se gosta muito da parte da alimentação, se come-se muito bem em quantidade, em variedade. É verdade. Isso é verdade. Comer é mesmo em Portugal, não é? E observei também que na estética e beleza não tinha tanto volume assim aonde eu me encontrava. Então, era uma coisa em crescimento, só que a fatia de mercado maior, eu já liguei, já fiz uma reunião com minha esposa e falei assim, ó, esquece estética e beleza. Aqui é o ramo de alimentação. Então, já tinha o ramo certo para poder fazer. E o que é que tu montaste? Ou seja, mas também já havia outras empresas de alimentação, não é? Portanto, obviamente, não é? O que é que tu viste de diferente? O que é que tu, não é o que viste. O que viste de diferente em termos de problema que ninguém tinha visto ainda, não é? E que uma pessoa de fora que tinha acabado de chegar e que estava cá há alguns meses a trabalhar, viu, e que soluções é que tu encontraste para isso? Ou seja, estou-te a perguntar basicamente porque é que tu pensaste neste conceito do EPA Food que tu criaste e que neste momento está em ascensão aí em São Miguel e que já, enfim, has de contar, se puderes, também já há uns planos para expandir e para fazer crescer. Mas como é que nasceu esta ideia do EPA Food? Como solução? O empreendedor, ele tem alguns processos a ser feito. Tem pessoas, Pedro, que querem ter uma Ferrari, mas não quer primeiro ter um Volkswagen primeiro, não quer ter um Fusca primeiro, não quer ter uma bicicleta primeiro. Existe, porque quando você coloca o seu sonho numa Ferrari e não quer ter primeiro uma bicicleta, um carro de 20 anos atrás e vir gradativamente aumentando, o sonho se torna muito distante e acaba se engavetando o sonho. Mas o sonho é feito para colocar em gaveta, o sonho é para ser realizado. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei assim, eu encontrei uma coisa que eu não encontrava no Brasil,
que é HCCP. Então, aquilo me trouxe uma estranheza. Eu falei, peraí, o empreendedorismo aqui em Portugal é fechado, é vetado pela essa norma HCCP, que está correto, só que o empreendedorismo em Portugal você tem que começar 100%. Você não tem como começar da sua casa, na sua cozinha, e ir melhorando e depois se regularizar. Não, você já tem Tem que um começar. conjunto de regras que tem que cumprir logo, não é? De higiene, segurança, alimentar, etc, não é? Eu sou contra isso, mas impede o empreendedorismo. Então, assim, então eu senti essa barreira. O que acontece? Tudo que é novidade, ela te traz uma estranheza e te traz um bloqueio. Então, como que eu não conhecia assim, o que eu fiz? Como eu vim para cá para poder ser gerente comercial de uma grande marca de distribuição de produtos de beleza, o que eu fiz? Eu fui fazendo paralelamente estudos para poder conhecer. Então, como que se abre uma empresa, como que é isso, como que eu preciso disso. Então, comecei o quê? Foi abrir o ramo de beleza primeiro, onde eu estava mais à vontade, e vim estudando o ramo da alimentação. E o que eu fiz? Quando você quer partir para o empreendedorismo, você, no mínimo, trabalhe para alguém, no mínimo, 3 anos, de alta excelência, como fosse trabalhando para Deus. Trabalhe de alta excelência, durante 3 anos, aprendendo tudo. Quando você tiver tudo dominado, tudo segmentado, tudo estudado, de grande empenho, aí sim você pode pensar em abrir sua própria o seu próprio negócio. Porém, quando eu tive o quê? Eu levantei capital na beleza para depois partir para o segmento da área da restauração. E foi nesse segmento que tu abriste, de facto, alguns os espaços que abriste, não é? E ao abrir, tiveste que contratar pessoas para trabalhar contigo. E agora, aqui temos um outro desafio, não é? Do empreendedor. Uma coisa é a ideia que está na cabeça de quem inventa a ideia, não é? Do empreendedor, o tal que descobriu o problema e que arranjou uma solução para esse problema. Outra coisa é passar essas mensagens para as pessoas que depois veio a contratar. Tu hoje tens vários empregados, não é? Pessoas locais, obviamente, que certamente até alguns já tinham trabalhado noutros locais, noutras padarias, pastelarias. O conceito é para food, não é numa padaria, não é uma pastelaria, é um conceito, até posso explicar um bocadinho, é um conceito que é um misto de vários não é? Que vai da padaria à pastelaria, a uma restauração, enfim, é um conceito diverso. Como é que depois se empregam pessoas com essa cultura de construção e de empreendedorismo? E já agora, e eu sei que tu costumas dizer aos teus empregados, quando os contratas, que não é para a vida, que é uma coisa também um pouco estranha, não é? Que é a pessoa que vai estar muito tempo a pensar que vai trabalhar aqui, é porque não tem nada para fazer e para crescer, não é? Como é que é essa relação depois do empreendedor ao patrão, ao líder de equipas? Fala-nos um bocadinho disso. Já agora nos Açores, não é? Nesse meio que vamos chamar, enfim, mais pequeno, um meio bem mais reduzido que aquilo que tu estavas habituado, não é? Eu tive algumas barreiras e tem que entender a parte transcultural nisso, Pedro, e é muito importante você colocar, porque o líder, ele não dita as regras, ele se adapta à forma que a outra pessoa aprende. Então, se a pessoa não está aprendendo, não está entendendo, a culpa só é do líder. O líder, ele tem que fazer a pessoa entender. E tem que ser versátil, tem que ser maleável para a outra pessoa entender. Agora, também tem que ter outro feeling. Você tem que sentir o cheiro para saber se aquela pessoa leva jeito para aquilo ou não. Então, o que eu tive? Quando a gente começa a compartilhar, minha primeira estratégia foi o quê? Eu mostrar a direção para onde o barco estava indo. E isso trazia estranheza, porque ninguém estava acostumado o patrão, né, como diz cá, o patrão, para mim tem um pouquinho de peso falar isso, o patrão falar para onde está indo. Isso trazia estranheza para os colaboradores. Então, foi muito difícil para não parecer paleio, como diz cá, né? Oh, isso aí é conversa e tal. E só que eu fui falando no primeiro ano e aconteceu. Fui falando agora para o caminho do segundo ano, o alvo para 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. E foi acontecendo. E os colaboradores que entenderam, ficaram. Os colaboradores que não entenderam, saíram. Agora, uma coisa eles já entram e ficam assustados. Vocês não é para ficar a vida toda comigo. Mas por quê? Você tem que abrir o seu próprio negócio. E isso traz estranheza.
Isso era aí que eu queria chegar, é que tu dizes que não vai ficar a vida toda porque você vai ter que abrir também o seu próprio negócio. Ou seja, Sim. eu sinto aí nas tuas palavras, enfim, sentimos todos que estamos a ouvir-te, que há aqui um empreendedor que tem um espírito de empreendedorismo e também és um formador de empreendedores, ou seja, o que tu queres é fomentar um bocadinho aquilo que fizeram contigo, ou que tu fizeste contigo próprio no passado, não é? Que é eu estou aqui, mas é para dar o salto, para poder desenvolver e criar o meu próprio negócio. Mas como é que é esse processo? É que isto a nós causa-nos aqui alguma estranheza, sobretudo porque conhecemos bem, enfim, obviamente há questões culturais que estão envolvidas e há mercados, não é? E há territórios diferentes, estamos a falar de tudo isto é Portugal, mas os Açores são, como eu disse, 9 ilhas, não é? Um arquipélago no meio do Atlântico, não fica assim tão perto de Lisboa, do Porto, das grandes cidades de Portugal. Como é que se cria esse espírito de empreendedores? Eles não acham que tu és um extraterrestre? Eles não acham que... A pergunta que eles fazem todos os dias é: onde é que o meu patrão deixou a sua nave espacial? Ele veio de onde? Como é que isso se faz em termos práticos? Como é que se faz essa construção de empreendedores? Ó, fica assim, o Pedro. Tem muitas pessoas que primeiro mostram o destino para todos os seus colaboradores para onde está indo. Só que isso traz estranheza e eu tive que mudar a estratégia. Eu tive que fazer o quê? É um barco, um grande barco que tem um destino. Eu não conto mais para onde é o destino, ok? Eu faço cada pessoa se apaixonar pelos tripulantes. Porque quando você se apaixona pelos tripulantes, não importa por qual caminho que vai. Agora, quando você mostra o destino, a pessoa fica apegada no destino. E no meio do percurso, se acontecer alguma coisa que tem que mudar 1 grau, aquela pessoa desanima, porque ela comprou a ideia do destino e não dos tripulantes. Então, o que a gente faz hoje é as pessoas se apaixonarem pelos tripulantes. E a gente mostra para elas o passo a passo, conforme a visão dela for chegando. Então, eu tive que mudar, me adaptar pela cultura local. Então, mostrar por partes. Então, em vez de colocar 2 faróis mostrando muito para frente, eu tive que pegar uma lanterna e colocar aqui na cabeça para ela conseguir ver 2, 3, 4 metros à frente. Porque quando eu mostrava 1 quilômetro, você parecia um pouco irreal. Então, eu tive que me adaptar de uma forma cultural. Mas isso não pode dar uma sensação de que não estás a contar a história toda às pessoas, que pode estar, de certa forma, a enganá-las, porque não mostras o caminho, enfim, estás a mostrar o caminho, mas em passo a passo, não dizes exatamente para onde todos querem ir, não é? Ou seja, na prática vamos ser muito pragmáticos. Tu não dizes, vamos abrir mais 5 lojas no final do ano, ou mais, não é? Porque o que tu estás a dizer é que se fizesse isso, eles ficavam de tal maneira assustados que fugiam, porque achavam que era um empreendimento demasiado grande para ser possível, ok? É um pouco isso. Sim, aí o que eu faço? Em vez de eu falar isso do que vem, do que vai acontecer, isso é uma coisa que não tem como segurar, é uma coisa automática, é uma coisa normal de acontecer na expansão. O que eu faço? Olha só, preciso que você aprenda isso agora e ensine outra pessoa. Mas para quê? Pode-se chegar um dia que eu ter que dar uma formação e não poder dar uma formação e vou ter que escolher pessoas capacitadas para dar formação. Então, por trás disso, eu consigo fazer para ela o quê? Um alvo curto. Eu não faço mais alvos distantes de 2, 3, 4 anos. Eu faço alvos de 2, 3 meses. Por quê? Vivemos intensamente todos os dias tão grande que para um mês para nós aqui, Pedro, equivale a 3 meses. Eu não sei como, mas um mês para nós aqui no EPA Food equivale a 3 meses de questão de crescimento, questão de aprendizado, porque a gente vive intensamente. É de 6h30 da manhã até as 10 da noite, Pedro, intensamente com 2 turnos. Sim, e inovando, repara, o conceito que vocês têm de, enfim, e o conceito que eu sei, que têm fazendo uns brunch ao final de semana, etc., que são coisas inovadoras para as zonas onde tu estás a atuar, não é? Que implica não só ser inovador na perspectiva cá está, do empreendedor e de convencer as suas pessoas que aquele é o caminho, mas também que essas pessoas convençam os clientes, que no fim do dia têm que ter clientes, não é?
para pagar um negócio. Como é que é esse estabelecimento de relações? No fundo, estamos a falar de pessoas, não é? De relacionamentos, de pessoas para pessoas, não é? Como é que é numa cultura que é uma cultura fechada, não é? Uma cultura mais pequena, menor, como vocês dizem, como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. Nós começamos a observar o quê? Se a gente vai no café pela manhã, ele tem um movimento de 6h30 até as 8, ok? Depois, esse café para até o horário do almoço, que ele começa a vender uma baguete com sopa. Depois para e volta às 5 horas da tarde para ter o cafezinho na saída e depois para e fecha. Ok. Você vai no restaurante, abre às 10 horas, não tem movimento. Meio-dia, faz o movimento. 2 horas, para. Depois só volta o jantar. Olha, ok. Padaria, de manhã cedo, ou como às vezes aqui abre 10 horas da noite, vai até às 7 da manhã, mas tem aqueles intervalos. O que eu fiz para poder unir? Montaste Eu tudo. 4 e coloco pequeno almoço, almoço, chá da tarde e jantar num só espaço. Muito bem. E convencer as pessoas que essa é uma boa solução, pelos vistos tens convencido, porque esse projeto já é um projeto, o projeto EPAFood, tu já falas dele, que eu sei, em vários seminários, workshops de empreendedorismo, exatamente como uma boa prática de cá está, nunca ninguém se interrogou porque é que não juntava essas 4 valências numa só, nesse circuito, não é? Nesse espaço. Olha, diz-me uma coisa, estamos mesmo a terminar aqui o nosso tempo e eu tenho, enfim, estaríamos aqui um dia inteiro a falar, enfim, como bons conversadores que somos e tu és uma pessoa super inspiradora e conseguimos aprender muitas coisas contigo. Por falar nisso, que dessa inspiração de empreendedor que tu és e de formador de empreendedores, que competências, o que é que tu achas que nós temos que trabalhar nas lideranças para que elas lideranças, possam ser mais intraempreendedores dentro das suas empresas? Já não digo sair da empresa e montar um negócio EPAFood ou lá o que seja, ou outros qualquer, mas como é que se pode, o que é que falta às lideranças para eles terem esse espírito empreendedor, que se pode ter dentro da própria empresa, com intraempreendedorismo, não é? Como é que uma escola, ou seja, monta lá uma escola rápida de empreendedores, como é que se ensina a ser empreendedor? Tá. Primeira coisa, tem que perder o ego. Primeira coisa, ego, ele estraga, é uma maldade humana muito grande. O ego, por quê? O ego não deixa você compartilhar. O ego, você não aceita ninguém melhor do que você. O ego atrapalha a formação. O ego esconde conceitos de compartilhar. Então, o líder, o empreendedor, ele tem que saber o quê? Que é uma lei da semeadura. Por quê? Tem que ser um compartilhamento. A gente só cresce quando compartilha. A gente só cresce quando compartilha. E quando eu sei disso, por que eu vou segurar um grande profissional meu, que eu tenho a plena certeza que ele pode abrir o seu próprio negócio? E o que vai acontecer? No mínimo, Pedro, eu vou ter 5, 10, 15, 20% do novo negócio, do que eu perder o profissional 100%. Então, o empreendedor que não se atenta a isso, mata a geração que vem pela frente. Ele acaba com o quê? Ele acaba com todo o sistema de crescimento de um país, de um mundo. Então, não é feito para isso. Então, o ego do compartilhamento, o ciúme, isso atrapalha muito um líder, um empreendedor. Então, tem que abrir mão disso de cara, tem que abrir mão disso, tem que compartilhar. Saber que a vida é um compartilhamento com o seu próximo. Muito bem. Só mesmo para terminares, o que é que te falta fazer agora? Qual é o próximo passo nesse teu espírito empreendedor? Vais montar um salão de beleza dentro do conceito EPAFood para juntar? Vais jogar futebol de novo dentro da loja? O que é que tu vais fazer? O futebol é uma paixão que eu tenho. Ficou para trás. Sim. Ficou para trás já por um certo tempo. Hoje estou envolvido como diretor de clube aqui de Santo Antônio, então não deixo de estar 100% longe e tal, mas é uma coisa que é um projeto que ficou para trás. Houve o seu tempo determinado para aquilo, hoje é outro.
Eu posso falar do EpaFood até o que pode ser falado. Você sabe que você compartilha, né, comigo, com um grande mentor. Você já sabe de algumas coisas que vão acontecer, mas agora estamos em período de fusão. O que é isso, Leandro? Fusão é na parte que você faz uma junção para fazer uma aceleração de tempo. Então, o EpaFood hoje está no momento de fusão. É até o que eu posso falar, Pedro? Perfeito. Já falaste muito, não estava à espera que falasses tanto. Bom, isso quer dizer que não paras, não é? Portanto, no fundo, há aqui outros projetos que virão certamente e muito rapidamente. Bom, eu acho que hoje esta edição, este episódio foi extraordinário, porque contigo, Leandro, aprendemos a ser empreendedores e, sobretudo, eu acho que validámos as nossas competências de empreendedorismo das formas mais simples possíveis. E eu fiquei com essa mensagem poderosa, para já que um empreendedor é alguém que consegue, no meio do escuro, encontrar problemas e encontrar soluções para esses problemas, não é? E depois, esta ideia de que os egos são, de facto, os piores inimigos do empreendedorismo. Eu acho que estas mensagens são muito, muito fortes. Bom, terminou o nosso tempo, na verdade já passou um pouquinho, mas não faz mal. Nós gostamos tanto de ter aqui Leandro aí do meio do oceano, na ilha de São Miguel nos Açores, eu estou aqui em Lisboa. Tu deves certamente estar rodeado também de pessoas da tua família que te acarinham e que te ajudam nesse projeto, porque nós não somos sós, não é? Não, sozinhos não somos ninguém. E de facto, como prometi, hoje trouxe um verdadeiro lusófono, alguém que tem este espírito empreendedor, que o consegue materializar e que ajuda a crescer, alimentar e desenvolver outros empreendedores nesta nossa lusofonia. E foi, quanto a si, penso que tenha sido uma oportunidade incrível, como foi para mim, de conhecer alguém que de forma diferente faz diferente, não apenas por fazer diferente, mas porque isso faz a diferença para os outros e que inspira e é inspirador. Obrigado, Leandro Barros, por ter estado connosco. Foi um prazer. Vamos continuar aqui a acompanhar certamente as próximas novidades, aquelas que não podes contar ainda, relativamente ao projeto que estás a liderar e os projetos que virás a liderar. E, senhor e senhora espectadora, muito obrigado por ter estado connosco. Foi mais um episódio do Empresas que Marcam, porque no fim do dia as pessoas marcam as empresas, mas como disse o Leandro, as empresas também marcam as pessoas. Isto vai mudando de episódio a episódio, mas no fim do dia vai sempre dar certo. Muito obrigado e até ao próximo episódio.